Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que esse nome seja louvado para sempre em nossa vida, que estejamos sempre reconhecendo e declarando que somente o Senhor é Deus. Ele sempre tem o que nos ensinar. Isso significa que sempre temos o que aprender. Irmãos, quanto nós temos o que aprender. E quanto mais os dias passam, a minha conclusão é que preciso aprender muito mais do Senhor. Desfrutando da sua presença, estando diante dEle, colocando a vida diante dEle, com a sensibilidade de ouvir a sua voz. E isso só pode vir pelo Espírito Santo de Deus. Clamando ao Espírito Santo, que continue falando, continue ministrando, continue orientando, continue direcionando, porque nós queremos verdadeiramente continuar vivendo sob a direção do seu Santo Espírito. Você pode dizer amém para isso? Por favor, abra a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. O Senhor me deu essa palavra tão conhecida do povo de Deus, mas a minha oração é que você esteja atento para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você nesse momento. Cada momento é um momento especial na nossa vida. Nenhum momento se repete. Cada momento é um momento único. E Deus trabalha de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa, para que possamos ter essa percepção, para que possamos aproveitar cada momento que Ele tem nos dado. E aqui, sob inspiração divina, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele também nos diz, no capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 21. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Amém? Nós estamos recebendo as notícias do Brasil, notícias do mundo, e há um mover terrível, maligno, não é? Tentando impedir que a palavra de Deus seja anunciada, seja pregada, seja proclamada. Mas nós aprendemos que quanto maior a perseguição, maior é o crescimento. Quanto mais se diz para não falar, mais a gente fala. E é o Espírito de Deus quem age em nós e por nós. Meus amados irmãos, nós sabemos por revelação bíblica que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Pastor Murilo agora há pouco falou sobre o nascimento de Jesus. Da mesma maneira, Lucas, o médico amado, nos faz saber que a missão de Jesus foi buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas resume de uma forma muito simples, muito clara, porque quando o Senhor Jesus fala isso, quando o Senhor Jesus faz essa declaração, Ele faz uma declaração onde Ele pode de uma forma muito simples alcançar a todas as pessoas, alcançar o entendimento de todas as pessoas. Foi na cruz onde Jesus levou sobre si os pecados e iniquidades de toda a humanidade. Como obediência ao Pai eterno,
no cumprimento de salvação, elaborado por Deus muito antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, o homem, ele permaneceu fiel, e ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Agora, irmãos, nós observamos aqui no texto bíblico que o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo algo tremendamente maravilhoso. Ele diz: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então o Espírito de Deus age de uma maneira tremenda e maravilhosa, falando conosco, agindo em nossa vida, para que possamos ter em nossa mente e em nosso coração a firme convicção de que a palavra da cruz é o poder de Deus. Aleluia. Nós louvamos, adoramos e engrandecemos a Jesus Cristo ressurreto, e vemos nele o poder absoluto de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, e foi Ele quem nos revelou Deus. Em Jesus Cristo, está lá em Colossenses 2,3, em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Os homens não escreveram aquilo que estava somente em sua mente, mas tudo aquilo que o Espírito de Deus lhes dizia. E essa palavra, ela é atualizadíssima, porque é vivificada pelo Espírito Santo. Então, a mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo foi única. Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e a sabedoria de Deus para os gregos. Aleluia. Você pode dizer glórias a Jesus? Vou repetir. A mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo foi única. Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e a sabedoria de Deus para os gregos. Meus amados irmãos, a morte de Cristo foi a nossa morte. Por isso nós somos chamados à comunhão por causa da nossa união com Cristo. Fomos batizados em seu nome. Estamos identificados com a sua cruz. E essa tem que ser a base para a unidade espiritual. Cristo não estava sendo crucificado somente em prol da humanidade, mas havia em seu coração sentimentos poderosos sobre cada um de nós. Aleluia. Ali diante de todo aquele sofrimento, diante de toda aquela dor, ele pensava nos planos e propósitos que tinham sido preparados para mim, para você, para toda a humanidade. Aleluia. A restauração operada por Deus naqueles que estão em Cristo é uma operação completa, porque Deus não age parcialmente, mas por completo, alcançando o espírito, a alma e o corpo de cada pessoa que recebe a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Sempre estaremos falando sobre isso. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Sempre falaremos sobre isso. O centro tem que ser Cristo. O motivo tem que ser Cristo. Quando a pessoa tem como motivação qualquer outra coisa que não Cristo, vai chegar no momento da caminhada que ela vai parar. Mas quando o centro, quando a motivação é Cristo, essa motivação ela vai aumentando a cada momento, a cada instante. A alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de estar celebrando ao Senhor, a alegria de estar em ação de graças pelas bênçãos recebidas. Eu me lembro que alguém
Em determinado momento falou comigo e disse assim: eu estava sem motivação para vir aos cultos. Quando a motivação não é Cristo, é um problema. A motivação tem que ser Cristo, igreja. Não o pregador, não a igreja, o templo como lugar físico, aconchegante, gostoso da gente ficar. O que tem que ser a nossa motivação de vida é Cristo. Todos os dias, em todos os momentos, diante das notícias difíceis, diante das notícias terríveis, a nossa confiança tem que continuar sendo depositada em Cristo, na certeza absoluta que Ele é aquele que tem a última palavra, Ele é aquele que opera milagres em nossos dias, Ele é aquele que declara de uma forma tremenda e maravilhosa, e nós tomamos posse da sua palavra, conforme diz lá no livro do profeta Isaías. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Glórias a Jesus. Meus amados irmãos, é o que o apóstolo Paulo nos faz conhecer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós lemos: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Olha só. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Olha só. Então a preocupação não é só com o espírito. O cuidado não é só com o espírito, mas é com o espírito, a alma e o corpo. A alma, o centro das emoções. Como você está com suas emoções? Meus amados irmãos, o agir divino ocorre com graça, amor, poder e misericórdia. Aleluia. O agir divino ocorre com graça, amor, poder e misericórdia. Vamos dizer comigo, bem forte, né? O agir divino ocorre com graça, amor, poder e misericórdia. Aleluia. Então Deus age sempre como? Deus age sempre de maneira soberana. Deus age de maneira soberana com objetivos específicos. E o seu agir é visando o bem daqueles que o amam. Vê só. É visando o bem daqueles que o amam. Olha só. Então em Cristo nós recebemos do melhor, para que os objetivos divinos sejam alcançados, para a nossa vitória final. A nossa vitória final está garantida em Cristo. E nós temos dito aqui que ou iremos através do toque da trombeta arrebatados, ou chamados pelo Senhor. Fato real é que de uma forma ou de outra estaremos imediatamente fechando os olhos aqui e abrindo na presença do Senhor. É muito rápido, irmãos. Aleluia. Agora, os objetivos da nossa vitória final, para quê? Qual é o objetivo maior? É que estejamos vivendo eternamente na nova Jerusalém celestial. Aí o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí eu fico pensando na visão que João teve. Naquela ilha, colocado para morrer, e o Senhor começa a falar com ele de uma forma tremenda, maravilhosa e poderosa. Nela não entrará coisa alguma impura.
nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Então, todos aqueles que reconhecem e declaram a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, irmãos, o que nos faz aptos para reinar com Cristo eternamente não são os nossos esforços, sacrifícios ou boas obras, não, mas Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E o sangue de Jesus Cristo derramado lá no Calvário nos purifica de todo pecado. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1. Lá no finalzinho. 1 de João, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 1 de João, aleluia. 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Aleluia. Olha, irmãos, eu não tenho nem ideia do que é que você guarda no seu coração. Eu não tenho a mínima ideia do que você guarda no seu coração. Mas se estamos em Cristo, e estamos em Cristo, e a determinação é que estejamos vivendo em submissão ao seu Santo Espírito, e para que estejamos vivendo em submissão com o Espírito de Deus, é preciso que estejamos vivendo conectados com a palavra do Senhor, em sintonia com a sua palavra. O Senhor nos ensina que devemos amar uns aos outros. Ele não diz que é para amar mais a um do que os outros, ele diz que é para amar. Agora, pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades, quantas vezes demonstramos amor mais por uns do que por outros? Mas ele diz que é para amar. Isso significa que o amor de Deus tem que estar transbordando no nosso coração. A palavra de Deus tem que estar transbordando. E para isso, eu preciso confiar plenamente no seu agir. Esse confiar plenamente significa, eu sei que Ele está agindo, eu sei que Ele vai fazer. Senhor, que eu possa continuar sendo usado como instrumento em Tuas mãos poderosas para fazer a Tua vontade, mas a vontade dEle será concretizada. Quer você concorde, que eu concorde ou não. Deus é absoluto. Ele é absoluto em verdade, Ele é absoluto em poder, Ele é absoluto em todas as coisas. Agora, eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor Jesus percebe tudo. Ele nos percebe, Ele conhece os nossos propósitos, Ele sente as nossas dores, sente as nossas angústias, sente as nossas dúvidas, escuta o nosso clamor e responde às nossas petições. Somente em Cristo, irmãos, nós encontramos a verdadeira paz e somos convencidos da verdade bíblica que age poderosamente em nosso ser. E sabe o que é isso? Isso é o mover
do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão permitindo que o Espírito venha e age. Mas quando diz, isso aqui tem que mudar, isso, não, peraí, Espírito Santo, não. Esse negócio está aqui há tanto tempo. Nunca me fez mal algum. Não, está fazendo mal. Você que não consegue perceber, muitas vezes a gente não consegue. E quando o Senhor diz é para tirar mesmo. Sabe, meus amados irmãos, Ele não nos deixa sozinhos. Ele renova as nossas forças, Ele nos capacita, Ele nos faz compreender. Então, revestido de Cristo, nós somos capacitados para ensinar aos nossos filhos e testemunhar em todo o tempo o poder de Deus que nos alcança por intermédio do seu Filho unigênito. As crianças estão olhando para os seus pais. Não são só as crianças, não, os adolescentes também, os jovens também. Até mesmo os adultos estão olhando para os seus pais. Aqueles que têm o privilégio de tê-los. Jesus é o único que nos leva mais alto na vida que Ele criou para nós. Ele nos leva mais alto. Por favor, pense alguns instantes nisso. Jesus é o único que nos leva mais alto na vida que Ele criou e salvou para nós. Por quê? Porque Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser a razão maior do nosso viver. O nosso objetivo maior. Nós somos pecadores. Mas pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O apóstolo Paulo nos ensina, nos diz que as coisas velhas já passaram, já ficaram para trás, todas as coisas antigas já passaram. Agora tudo se fez novo. É um novo tempo. Então nesse novo tempo nós temos que nos deixar dirigir pelo Espírito de Deus. Nós temos que entender que a motivação maior do nosso viver tem que ser Cristo. Então Jesus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Agora, onde Jesus chega, a realidade do céu, ela é expressada por tudo que falamos e fazemos. Mais uma vez, eu peço, rapidamente, pense nisso que eu vou dizer. O céu não é apenas o nosso lugar de destino, mas também o nosso lugar de origem. O céu não é apenas o nosso lugar de destino, mas também o nosso lugar de origem. Então nós estamos voltando para a casa do Pai. Então Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa santificação, Jesus é a nossa redenção. A palavra da cruz, como diz o texto bíblico, é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo foi estabelecido por Deus para ser o grande instrumento de salvação. Aí o texto bíblico diz: pois eu sei que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós somos chamados a ter o Senhor Jesus como o centro primordial em nossa vida. Nós somos chamados para testemunhar de maneira tremenda e maravilhosa do Deus que nos criou, que nos amou, continua nos amando. Aquele que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Colocar a vida nas mãos do Senhor significa não somente estar vivendo por fé no Deus que pode todas as coisas, mas ser perseverante, ter a certeza absoluta
de que mesmo que não perceba, mesmo que não sinta, mesmo que tudo pareça parado, Deus está agindo. E Ele age em favor daqueles que o amam. É por isso que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente fala assim, todas as coisas, e a gente para analisar isso direitinho, somente o Senhor para nos fazer ter essa percepção, que é uma percepção espiritual. Porque quantas vezes diante das lutas, aflições, perdas, projetos que não foram realizados, a gente pode parar e dizer assim: obrigado, Senhor, porque sei que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é verdadeira. E a Tua palavra nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Te amam. Mas, Senhor, eu Te agradeço também, porque a Tua palavra nos diz que o Espírito Santo é o Consolador. Ele nos fará lembrar de tudo aquilo que precisamos, de tudo aquilo que conhecemos. Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que consola, Ele é aquele que conforta. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Obrigado, Pai querido, porque jamais estaremos sozinhos. Jamais estarei sozinho, jamais estarei sozinha. A convocação divina é que estejamos vivendo por fé. Aleluia. Então a palavra da cruz é o poder de Deus. Então nós somos convocados para honrar a Jesus. E para isso é necessário que estejamos mantendo firme o nosso olhar em Cristo. Olhando para a frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho repetido isso, tenho falado para os irmãos. Isso precisa estar arraigado na mente e no coração. O Senhor nos ensina que devemos ser perseverantes. Por que perseverantes? Porque Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, Ele luta as nossas lutas, Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Ele diz que é para não temer. Ele diz que quando a gente passar pelas águas, elas não nos submergirão. Quando passarmos pelos rios, eles não nos afogarão. Quando passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, nem a sua chama arderá em nós. Olha só. Nem a sua chama arderá em nós. Ele vai e diz: eu sei os planos que tenho para vocês. Os meus planos são planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Olha só. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Eu preciso encerrar, mas sempre faço as minhas perguntas e geralmente repito as perguntas. E a pergunta que faço para você nesse momento é para que você pergunte diante do Senhor. É você quem pergunta, você que tem a resposta na sua mente, não fala para ninguém. Pergunta: Senhor, como estou vivendo? Senhor, será que verdadeiramente estou vivendo para o louvor da Tua glória? Aí você pode dizer: Senhor, eu quero viver para o louvor da Sua glória. Então, igreja, não desanimaremos diante das notícias, não desanimaremos diante das coisas que estão acontecendo, porque nós não vivemos por aquilo que está acontecendo, nós não vivemos por aquilo que estamos ouvindo, nós vivemos por fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus que é o autor da vida,
no Deus que diz que está conosco em todos os momentos, no Deus que declara que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa, aleluia, no Deus que declara: agindo eu, quem impedirá? Então não desanimaremos, mas continuaremos cumprindo a nossa missão, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, através da nossa palavra e através do nosso testemunho. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não fale aquilo que você não vive. Em nome de Jesus, fale aquilo que você vive. Então, e também deixe de olhar na vida dos outros, na vida daqueles que estão falando e não estão vivendo. Isso é com o Senhor, não é com você nem é comigo, é com o Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Nós não desanimaremos. A convocação divina é para que vivamos em dependência ao Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque o padrão divino para entrar no céu é a perfeição. E agora piorou. Agora o negócio complicou, pastor, porque nós não somos perfeitos. É verdade. Mas em Cristo Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós somos levados pela ação do Espírito de Deus a buscar a santificação. Porque nós somos salvos o quê? Pela graça de Deus, por meio da fé. E isso é dom de Deus, aleluia. E nós lemos agora há pouco que o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Então nós vamos morar no céu. Amém? Eu vou morar no céu. E eu também, você devia ter dito isso, e eu também, aleluia. A palavra da cruz é o poder de Deus. Jamais nos esqueçamos disso. Vamos continuar marchando. Marchando significa a passos firmes, não é? Vivendo a cada dia na dependência do Senhor. Vivendo a cada dia glorificando ao Senhor. Vivendo a cada dia na certeza de que Ele colhe as nossas lágrimas. Ele sabe das nossas necessidades. E Ele está pronto, Ele está preparado para continuar nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor.